Nesse momento, Renato, a gente vai pedir para a diretora Milene dar as boas-vindas a você. Professora Milene, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Valentim e os professores presentes. Bom dia às crianças que estão aí, os jovens, né, nossos estudantes. Quero dar um bom dia caloroso também à nossa liderança e dar as boas-vindas a Renato Freitas. É um prazer enorme, Renato, ter você aqui. A gente vê você uma figura de uma pessoa tão jovem, né, e numa representatividade tão boa, tão forte dentro da política, né, e com um pensamento assim tão aberto, né, para essa ação que hoje os professores trazem para os estudantes, uma discussão tão saudável. Quero participar até o final, né, para poder interagir com vocês, para poder ganhar esse aprendizado novo, né, vindo de uma pessoa como você, Renata. Então, sinta-se acolhida. A Escola Arlindo Bento, a Escola Quilombola, ela tem essa característica desse calor humano, de acolhimento. Sinta esse calor humano, apesar do ambiente ser virtual, né, professor Valentim? Eu espero que Renato tenha a oportunidade um dia de conhecer nossa escola, né, e sentir esse calor que nós sempre temos pelos visitantes. Sinta-se à vontade, sinta-se abraçado e acolhido por todos. Obrigado, professora Milene. E nesse instante, a gente convida Maís Oliveira, né, que ela vai explanar um pouco para os nossos colegas a trajetória de Renato e um pouquinho da vida desse jovem cidadão, pai de Aurora. Bom dia, vou ler aqui um pouco sobre o perfil de Renato Freitas. Renato de Almeida Freitas Júnior tem 37 anos e é natural de Sorocaba, interior de São Paulo. Pai de Aurora. É graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Pesquisador na área de Direito Penal, Criminologia e Sociologia da Violência. Ele já trabalhou na Defensoria Pública do Estado do Paraná e atuava como professor universitário e advogado popular. Autodeclarado de esquerda, Renato Freitas participou de 3 eleições e conseguiu o pleito da Câmara Municipal de Curitiba. Na última eleição, conquistando uma das cadeiras com 5.997 votos. Educação, segurança e moradia são as principais bandeiras do vereador, por ter morado em diversos bairros da periferia de Curitiba e da região metropolitana. Ele fala com propriedade sobre estes assuntos. Renato tem um canal no YouTube chamado #UmDeNós, onde debate suas pautas em episódios semanais. Agora a gente vai exibir um vídeo para acolher o nosso convidado. Seja bem-vindo à nossa escola, Renato. Tema diversidade Braulio Bessa. Seja menos preconceituoso, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, se não der pra ser amor, seja menos respeito. Aqui nasceu pra julgar e aqui nasceu pra amar. E é tão simples entender, em qual lado a gente está, o lado certo do amor. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amando e quem ama, o diferente é o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela normalidade que todo o amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão, que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha, estranha é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho, com tanta diversidade ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo as mesmas estradas.
pretos, brancos coloridos em uma só caminhada. Não carece de visão, por raça, religião, nem por sotaque. Oxente, seja homem ou mulher, você é o que é, por também ser diferente. Por isso, esta poesia, que sai daqui do meu peito, diz que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço este clamor, se não dar pra ser amor, que seja ao menos respeito. Renato, dizer de antemão da minha alegria, da minha satisfação, seja acolhido por todos nós paraibanos, né, por essa equipe maravilhosa da Escola Arlindo Bento, né, e por essa galerinha que está aí, né, somos quase 50 aqui nessa sala, que teremos o prazer, o privilégio de te ouvir. Eu só quero dizer para eles que Renato vai fazer a fala dele agora, no momento seguinte a gente vai abrir para as discussões. Então, nesse momento, quem quiser participar, quem quiser levantar questões para Renato, levanta a mãozinha aqui na tela e a gente, pela ordem, a gente vai dando voz para todo mundo, tá bom? Só para a gente se organizar bem e não ficar com as palavras, as falas se sobrepondo. Então, Renato, o nosso acolhimento, o nosso afeto, um pouco do sol da Paraíba para aquecer o coração desse hoje curitibano. Bom dia a todos aí, a todas. Fico muito feliz, fico muito honrado e realizado pelo convite, por poder trocar ideia, trocar um pouco das experiências e falar um pouco do papel da educação, né? Que na minha vida a educação teve um papel transformador, revolucionário, mudou a minha vida da água para o vinho e talvez me manteve não só vivo, né? O que foi também uma grande travessia por esses lugares por onde passei, mas também me fez ser vereador, representante daqueles que têm os trajetos aí próximos, né, iguais aos nossos, que nesse Brasilzão são muitos, né, e falar com um colégio, uma turma da Paraíba, para mim é uma honra dobrada daí, né, porque é daí, né, dessa terra que vem as minhas raízes, né? A minha mãe e toda a minha família, por parte de mãe, é paraibana, ainda tem família que mora lá, né? Em São José de Princesa, que é também sertão da Paraíba, bem ao lado, bem na fronteira ali com Pernambuco, Serra Talhada, ali, aquelas Manaíra, né? Aquela região. E região da qual minha mãe saiu muito cedo também, né? Saiu com 11 anos, 10 anos de idade. Ela já saiu da casa dela, do lugar lá de São José de Princesa, porque era um lugar ainda que não tinha nenhum tipo de infraestrutura, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, né? E também tinha muita dificuldade porque o pai dela, muito violento, meu avô, né, que faleceu, era muito violento, né? A era de cangaços e jagunços, e as vidas que não tinham valor eram facilmente desperdiçadas, né? O coronelismo e tal. Então, esse meu avô reproduzia muito essa violência dentro de casa, o que fez com que todos os filhos dele fugissem, na verdade, né? Só ficou um dos meus tios porque ele nasceu com uma certa deficiência nos pés, né? E que mora aí na Paraíba até hoje, virou professor, inclusive. Mas, enfim, só ele ficou e minha mãe foi andando e chegou em São Paulo, em Sorocaba, conheceu meu pai. Eu nasci em Sorocaba, mas tão logo nasci, meu pai também acabou sendo preso e foi transferido aqui para o Paraná. E a gente veio morar aqui no Paraná. Moramos numa região metropolitana de Curitiba por 15 anos, em Piraquara, onde fica um complexo penal. Nesse lugar a gente morou em área de ocupação, né? As ruas de terra, os barracos de madeira, talvez as mesmas privações que tinha no sertão da Paraíba, só que com a diferença de que tinham água, luz e algumas outras coisas assim que não tinha ainda onde a minha mãe morava, né? Mas foi um tempo de muita dificuldade também. Daí depois, enfim, acabei não tendo contato muito com meu pai, porque além de preso, ele foi morto, e antes de ter sido morto, descobriu-se que ele tinha outra família também,
Então foi sempre minha mãe e nós três, né? Eu, meu irmão mais velho, minha irmã mais nova, minha mãe trabalhando em casa de família, trabalhando em tudo que dava para trabalhar, e a gente sendo criado na rua mesmo, né? No bairro, na vila, né? Diferente dos lugares mais interioranos ou do próprio sertão, em que as vilas, né? Digo por exemplo, pelo exemplo de São José de Princesa, que eu tive a oportunidade de voltar recentemente, uns 5 anos atrás, né? Que é mais sossegado, mais ermo, uma vila menor, aquela coisa da igreja no meio e tal, todo mundo meio que se conhece, né? Aqui numa grande cidade e na periferia, ao seu entorno, é um grande formigueiro, né? As casas umas amontoadas sobre as outras, um crescimento desordenado, as pessoas se conhecem, mas se você andar algumas quadras já é um outro bairro, outra vizinhança, as pessoas já não se conhecem, a violência urbana acaba sendo maior, a luta pelo dinheiro é uma luta mais selvagem, né, de sobrevivência. Então é um outro cenário. E nesse cenário eu fui crescendo já, com uns 5, 6, 7 anos, já vendendo sorvete, já conhecendo as ruas, e infelizmente lidando aí com a violência, né, que era muito forte no lugar que eu morava. Então eu acabei presenciando cenas trágicas aí de violência, de pessoas que perderam a vida, pessoas que foram degoladas, muitas imagens assim, muitas memórias trágicas nesse sentido, e que acabou fazendo com que a gente naturalizasse essa violência, né, como única forma de sobreviver a ela, de estar dentro desse espaço em que a violência imperava, a desigualdade, a miséria. Voltamos aí ainda muito cedo, com 7 anos, a gente voltou para Paraíba, daí na época, eu acho que era 89, 90, 91 no máximo, sou de 83, né? Então acho que ali por 90. A gente voltou para Paraíba, meu avô ainda era vivo, e fomos para São José de Princesa, né? Eu acho que na época nem era um município autônomo, acho que ainda era Princesa Isabel, né? E foi muito, muito ruim também, porque continuava não tendo nada em Princesa. Daí a gente tentou a vida em João Pessoa, por 1 ano, mais ou menos, 8 meses, e moramos bem na beira do mar, assim, do lado de um restaurante que minha mãe trabalhou, num anexo, assim, numa meia-água, mas daí era também uma condição muito insalubre, né? A areia dentro da casinha, assim, muito mosquito, muito bicho de pé, muita doença, a gente foi contraindo algumas doenças ali, e a gente era novinho, meu irmão ainda foi trabalhar no restaurante, pegando garrafa, limpando, abrindo as coisas, cuidando dos caranguejos, mas foi um momento também de muita privação, de muita miséria. Então a gente saiu, né, da praia, né, que a gente estava morando, e voltamos para Piraquara, para o Paraná, para a região metropolitana, e daí fiquei até uns 14 anos na região metropolitana de Curitiba, em Piraquara, daí fui para outra, Tamandaré, depois fui para outra, Colombo, depois fui para outra, Pinhais, e só depois do ano 2000 é que eu consegui, a gente, né, minha família, né, conseguimos, minha mãezinha, né, Dona Raimunda, conseguiu morar em Curitiba, né, de aluguel, claro, né, mas a gente veio morar em Curitiba, as condições eram melhores, a estrutura da cidade ofertava educação, saúde, com um pouco mais de dignidade para a gente. E daí eu fui também me envolvi muito no centro da cidade, com os meninos que eu já conhecia por estar na rua, e comecei a ser um menino que estava em conflito com a lei, digamos assim, né? Então, fui um jovem em conflito com a lei, junto com outros tantos meninos dessas regiões metropolitanas, das favelas, das áreas mais pobres, e presenciei outras cenas de violência das quais eu já estava acostumado, mas com pessoas próximas, né? Com os meus amigos, que muitos acabaram morrendo, outros acabaram sendo presos, e durante ainda já a adolescência, né? Eu fui trabalhei de empacotador de mercado, de repositor de mercado, balconista de sorveteria, vendedor ambulante,
trabalhei de tudo que me foi possível e sempre tentando desviar desse caminho que eu tinha conhecido tão cedo, que era o caminho da criminalidade mesmo, né? Que eu fui também me habituando, porque o bairro que eu morava na Vila Macedo era um bairro composto, em sua maioria, de familiares de presos, porque o complexo penal era do lado. Então, eu fui me desvencilhando desse mundo, percebendo que a tragédia era inevitável, né, caso continuasse nesse caminho, e aí que entra a universidade, porque eu fui trabalhar no mercado de repositor e voltei a estudar, fiz supletivo, e eu coloquei na minha cabeça que para eu não estar naquele mercado sendo humilhado pelo aquele encarregado que tentava me humilhar a todo momento, porque a gente vive aqui numa cidade muito racista, sabe, Curitiba. É uma cidade que se intitula europeia, e tudo que não é dos descendentes dos italianos, alemães, poloneses, ucranianos e tal, eles escondem, agridem, fecham as portas, porque na tradição da cidade eles querem ter um cartão postal que é Curitiba, cidade europeia. Curitiba, cidade de primeiro mundo. Todo esse imaginário que eles mesmos constroem em torno da cidade nos exclui, né? Sobretudo eu, que além de negro, era também, minha mãe, né, descendente não, paraibana, eu também, com a raiz na Paraíba, então não tem uma colônia como tem em São Paulo, né? Tem bairros nordestinos, festas nordestinas, em que as pessoas se encontram e se sentem acolhidas umas pelas outras. Aqui em Curitiba, não. Agora tem um movimento de imigração maior, mas do Pará, em Curitiba, nesse exato momento. Mas nunca teve uma imigração massiva para cá, até pelo clima, né? Muito frio aqui, tudo muito diferente. Então, eu fui estudar, não queria estar no crime, obviamente, não queria também estar sendo humilhado nos lugares em que eu trabalhava, como estava acontecendo comigo, e eu era muito novo para ter que naturalizar também esses processos aí, normalizar de discriminação e de humilhação. Então, fui estudar, peguei meu seguro-desemprego na época desse trabalho, fiz um cursinho. No final do ano, passei no curso de Ciências Sociais, em 2004, passei no vestibular em 2003, entrei em 2004 no curso de Ciências Sociais, que é Sociologia, Política, Antropologia. Fiquei um ano no curso, porque o curso era só diurno. Daí, como eu tinha que trabalhar, né, eu ajudava em casa, né, com aluguel, com as coisas, né, daí eu tive que abandonar a universidade para ir trabalhar. E eu fui trabalhar, mas eu fiquei com um gostinho, fiquei encantado, a palavra é essa, eu fiquei seduzido, eu fiquei encantado, eu fiquei fascinado pela universidade, que ela me deu um conhecimento que me possibilitou me libertar. Eu tinha um piano, um elefante, eu carregava um elefante nas costas. E esse peso que eu carregava nas costas era porque a sociedade sempre fala o seguinte, que se você é rico, vive bem, confortável, tem casa, carro e etc., é porque você mereceu, porque você foi inteligente, esforçado, brilhante, e o mérito é teu. É a ideologia da meritocracia, né? Por outro lado, então, se você não tem casa, não tem carro, não vive uma vida confortável, vive uma vida de privações e tristeza, então é porque você não teve mérito. Não teve criatividade, não teve inteligência, não se esforçou, não estudou e tal, tal. Então, a sociedade, principalmente nas grandes capitais, colocam dentro da cabeça da gente que se você não tem, é porque você não se esforçou, você não teve mérito. Culpam a gente mesmo pela nossa pobreza. E eu, dentro dessa atmosfera, em que todo mundo no lugar que eu morava culpava a si próprio pela condição em que vivia, e por isso não tinha nenhuma autoestima, sabe, Jailson? Porque se você acredita que a culpa é sua, daquele cenário tão trágico, triste e miserável, então você não vai desenvolver autoestima. Ninguém tem autoestima por construir algo tão ruim. E a universidade me mostrou que não, que existe uma organização social, econômica e política
que determina que algumas pessoas vão ficar milionárias, bilionárias, mas que para isso outras necessariamente têm que ser miseráveis e viver escondidas nos rincões da pobreza. E eu percebi que o nome disso é o que se chama, né, de luta de classes, né? Então, que há na sociedade não uma harmonia. E isso eu já sabia, mas sim um conflito. Eu sabia porque o lugar desse conflito era onde eu morava. Muitas pessoas morriam. E o lugar onde a minha mãe trabalhava, que a minha mãe era doméstica, no Jardim Social, num bairro nobre de Curitiba, nunca teve nenhuma morte, nunca teve nenhum conflito. Era um lugar de paz, de prosperidade, de grandes obras arquitetônicas, urbanísticas, de mansões. Então, a guerra era só onde eu morava, e eu conhecia. E depois eu percebi que essa guerra de classes, essa luta de classes, é uma luta de dominação de uns contra os outros. Então, eu fui trabalhar, mas já fui sem esse peso, resgatando minha autoestima e entendendo que aquela minha revolta que eu tinha desde criança e que eu colocava na rua da cidade para cometer pequenos delitos, era uma revolta que eu não precisava me desfazer dela, porque ela era legítima. O que eu precisava era organizar ela para que essa revolta não fosse autodestrutiva, não acabasse com a minha vida como estava acabando com a vida dos meus amigos, nas drogas, no crime, na violência de uns contra os outros. E eu entrei na universidade depois, em 2008, de novo, juntei dinheiro e tal, e no noturno, claro, para poder trabalhar, só que daí no curso de Direito. Entrei no curso de Direito, me formei, entrei pelas cotas raciais, que é um programa político do governo Lula até então, né? E entrei no curso de Direito noturno pelas cotas raciais, me formei em Direito na UFPR, na Federal do Paraná. Depois, sem precisar de ação afirmativa, de cotas nem nada, eu entrei no programa de mestrado, estudei prisão, criminologia, né, que é a realidade que me cercava e que determinou a minha vida, porque não tive pai em grande medida porque a prisão sequestrou ele, também pelas coisas erradas que ele fez, mas enfim, né, e eu fui estudar essa realidade, e estudei no mestrado, publiquei artigos, tive indicação para publicar da minha dissertação, fazer livros, e hoje tenho a oportunidade de dar palestras em vários centros de reeducação, de ressocialização de menores, onde os adolescentes estão presos, cumprindo pena. Aqui no Paraná, eu tenho a oportunidade de ir lá falar com eles da minha experiência, que é igual a deles, e dizer que aquela revolta que eles têm, eles não precisam fingir que ela não existe. A gente precisa apenas compreendê-la, organizá-la e fazer dessa revolta um ato político, de transformação desse mundo tão desigual, tão violento, e construção de um mundo em que a gente possa ser igual, né? Então, para mim, é uma realização enquanto ser humano, e esse foi o papel da educação, né? A educação me tirou de um caminho de destruição, prisão, morte, e me colocou num papel que eu estou hoje, vereador de Curitiba, mestre em Direito, e que toda aquela revolta já não é algo ruim, tóxico, que me domina. Toda aquela revolta agora eu construo coisas boas. Quando a gente está no voluntariado, quando a gente está dando uma palestra, a gente está também manifestando essa revolta, só que de forma edificante, de forma construtiva, a partir do amor. E isso, a educação que me deu, eu sou muito, muito grato à educação. Que lindo, Renato, ouvir suas palavras, né? Nós andamos aqui, descobrimos uns vídeos incríveis ao seu respeito, foram exibidos e problematizados em sala de aula, né? Alguns estudantes possivelmente terão algumas questões para você, né? E quero dizer de antemão do respeito que nós temos por você. Eu tenho uma história de vida também ligada à pobreza, ligado aos não da escola, e sei exatamente o que é isso, sei exatamente o que é a indignação, e eu acho que também aprendi, também sou mestre hoje em artes, e acho que também aprendi a canalizar essa revolta, né, para pensar em transformação social.
Então, Liardi é um dos nossos estudantes aqui, dos nossos alunos do 8º ano, um pensador, um jovem pensador, e quando eu falei em levantar a mãozinha, ele já levantou aqui e ela está levantada desde então. Então, eu vou passar a palavra para Liardi e dizer para os demais colegas que a partir de agora a gente começa esse bate-bola com Renato e também a palavra fica aberta para os professores. Por favor, Liardi. Tá bom. Opa, bom dia. Então, a primeira, acho que as questões que eu vou levantar é meio bobinha, mas é uma dúvida. Como é que é uma visão geral de uma cidade utópica e distópica ao mesmo tempo? Porque, querendo ou não, de um lado tá os negros que estão com esse negócio de mérito na cabeça e do outro lado tá as pessoas se achando que tem descendência europeia, etc, etc. Bom dia. Bom dia, posso responder já, Gilson? Pode sim, fica à vontade. É um grande desafio, Liard, é um grande desafio, porque além de ser distópicas, além de parecer que estão vivendo em mundos diferentes, de acordo com a imaginação e com a representação, né, com a concepção, com a percepção que tem da realidade, duas percepções absolutamente diferentes, um mundo de ruas de terra, barraco de madeira, esgoto a céu aberto, sem equipamento aí de saúde, de educação suficiente, violência, e um outro mundo, uma redoma em que os imigrantes que vieram na política de branqueamento do país receberam terras, têm empresas desde então e constroem uma economia que gira o dinheiro apenas entre eles, né? O grande problema disso, para além do simbólico, que é todo momento você ser julgado como inferior, as portas se fecham para você. Além disso, o grande problema, Liard, é o problema da violência. Porque, pensa comigo, aqui em Curitiba, a população negra, por exemplo, é 20 e poucos por cento. Negra afro-brasileira. 20 e poucos por cento. É, de fato, minoria. Uma grande minoria, né? 80% deles e 20% negro, por exemplo. Desses 80% que é branco, 60% reivindica uma raiz direta da Europa. Se acha não brasileiro. Opa, deu uma travadinha. Tá me ouvindo, professor? Será que travou para mim? Travou um pouquinho, mas já voltou, Renato. Voltou? Voltou. Essa população, essa percentual da população que se acha europeu, eles prestam concursos, eles formam a prefeitura, os quadros burocráticos, os servidores públicos, mas também, e talvez principalmente, eles formam os batalhões das polícias, da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Agora, quando você dá uma arma, um colete e um poder, uma autoridade para um policial que se acha alemão, italiano, polonês, que não se acha brasileiro. E não se acha brasileiro porque a família dele tradicionalmente disse, olha, se você for brasileiro, você vai ser igual a essa gente aí, apontando para nós, para os brasileiros que de fato se acham que são brasileiros, né? Não tem essa identidade, essa coisa da Europa. Brasil. E eles, como têm vergonha desse Brasil, que não é descendente de europeu, como eles acham que são, eles acabam nos desvalorizando e apregoando, rotulando nós, negros, pobres, como ladrões, preguiçosos, indolentes, feios, sem caráter, e uma série de coisas ruins que eles aprenderam porque a família deles tinha que justificar o porquê eles estavam vindo da Europa para cá, ganhando terra, ganhando trabalho, ganhando oportunidades, enquanto as pessoas que já estavam aqui estavam sendo negado terra, negado emprego e negado oportunidade. Então, eles justificam. E como se dá isso na prática, Liard? Se dá, você está andando no centro da cidade, se for um lugar nobre, se for um lugar perto de uma biblioteca pública, de um palácio da Assembleia Legislativa, dos bairros mais nobres, onde está o poder, a cultura, a arte, o museu, etc., você vai tomar um enquadro
que é, mão na cabeça, o que está fazendo aqui? Suma daqui. Eles falam isso. Eles te dão uma geral e depois de não achar nada com você, eles não deixam você ali e saem e falam, desculpa, abordagem padrão, alguma coisa assim. Eles falam, suma daqui. Circula, suma. Não, mas eu estou aqui esperando minha namorada que vai... Suma daqui. Não, eu estou aqui porque eu vou naquele cinema ou vou naquele museu. Suma daqui, cara. Você é surdo. É assim que eles falam, é assim que eles tratam. Então, esse é talvez uma das maiores tristezas de viver numa cidade tão dividida, né? De você ter que ir para um enfrentamento com a autoridade policial para garantir direitos mínimos. O direito de ir, de vir e de permanecer. Eu, por exemplo, reivindicando esse direito de ir, vir e permanecer, que é um direito constitucional, eu fui baleado a queima-roupa, ó. Não sei se dá para ver, ó. Na minha mão aqui, ó, tem um pedacinho de borracha, sei lá o que é isso, plástico, e aqui uma cicatriz, ó. Fui baleado a queima-roupa de um tiro de bala de borracha de um guarda municipal que não gostou de eu ter dito para ele que eu não ia sair da praça porque eu tinha o direito de ir e de vir e de permanecer. Então, esse é, Liard, um desafio. Isso é o que a gente chama de resistência, e aí eu volto a palavra para Liard, que ele quer interagir com você hoje. Desculpa, pedi para falar tanto. Enfim, como o senhor acha que, eu imagino essas pessoas que se acham de descendência, essas coisas, que acham os brasileiros inferiores como pessoas que não têm amor à pátria, já que elas dão mais amor aos outros países que elas não viveram, só sabem que a família fez parte em algum momento, mas desculpe se parece confuso. Como é que eu acho falta de amor à pátria? Qual a opinião do senhor sobre essas pessoas? É culpa da família, culpa delas não ter senso crítico e moral ou alguma coisa assim? São pessoas absolutamente hipócritas, né? Para você ter ideia, aqui 77,5% do eleitorado curitibano votou no atual presidente. O atual presidente, ele prega um patriotismo ao mesmo tempo que ele bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Ele diz que o Brasil acima de tudo, mas, ao mesmo tempo, ele obedecia até então, do presidente Trump, que era dos Estados Unidos. Então, é uma hipocrisia, né? E é a mesma coisa aqui nesses cidadãos curitibanos. Porque, ao mesmo tempo que eles falam Brasil, 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 eles odeiam os brasileiros e eles odeiam aquilo que a gente constrói, que é a cultura nordestina, a cultura do Sudeste, e eles tentam fazer uma bandeira de que o Sul é meu país. E eles têm barracas no centro da cidade de Curitiba, na principal rua, no calçadão da 15, tem barraca colhendo assinatura para dizer que o Sul é o meu país, para fazer algum tipo de movimentação política. O que é um absurdo, não tem o menor sentido. Se você diz que você ama o Brasil, ama a sua pátria, você conserva a sua pátria e exalta a manifestação artística, cultural e a história do seu país. É tudo que eles não fazem. Eles valorizam a arte e a cultura dos Estados Unidos e da Europa, e quando chega no Brasil, eles dizem que o Brasil tem que ser dividido em várias partes. Então, é hipocrisia o que define essas pessoas. É isso que eu acho deles. Hipócritas. Tem um nome popular para isso, né, Renato? A síndrome de vira-lata, né? Entender que a minha cultura, a cultura do meu país, ela é inferior, né? E eu preciso servir a uma outra pátria, né? Que está aí dominada pelo capital financeiro, né? Que é o mais perverso dos capitais. E aí a palavra fica aberta, pessoal, para vocês participarem. Quanto mais questões vocês trouxerem para o Renato, que hoje está com o cabelo lindo, né? Cheio de curvas e contracurvas, né? Lembrando lá os elementos da linguagem visual que a gente estudou lá em artes. Muito bonito o cabelo de Renato hoje, trançado. E aí a gente gostaria que vocês se manifestassem, né? Liard continua com a mão
levantada, mas Liarde consegue, a gente administra a mão de Liarde, porque ela gosta muito de ficar de pé, viu, Renato? Você percebeu. E aí vocês fiquem à vontade. Eu vou trazer novamente Liarde para ver a questão que ele nos traz aqui. E Isabela também em seguida. Pode trazer Opa, sua questão, Liarde, isso. Depois Isabela, aí a gente passa para Renato novamente. Perdão, sou eu, Isabel, confundi. Você que já estava com a palavra, aí a gente... Renato, a gente sabe a visão do senhor hoje, mas e a visão do tempo que o senhor pensava em trabalhar do ônibus só para trabalhar sentado? Esse tempo, basicamente. Qual era a visão do senhor naquele tempo? Sobre essas pessoas, sobre esse faltar amor à pátria, essa injustiça? Que a gente só sabe hoje. Vamos trazer agora a questão de Isabela. Por favor, Isabela. Aí o Renato responde em bloco. Oi. Voltando ao assunto mais das pessoas hipócritas, né? Quer abrir sua câmera, Isabela, para ele ver você? É que assim, eu tô no escuro aqui. Tá. Pera. Ok. Pera, dá pra me ver? Eu tô meio desarrumada também. Tá nada, você é sempre linda. Isabela é uma menina muito participativa nos nossos debates. Oi, Isabela. Oi. Então, o que eu ia perguntar você acha que até assim a mídia, a TV brasileira e muitas coisas assim que a gente vai aprendendo, tipo, é mais uma influência de fora, eles meio que tentam empurrar a cultura de fora para a gente? Sim. Então, Liarde, eu quando eu queria trabalhar sentado, né, foi quando eu voltava do trabalho, num dos meus primeiros empregos, que eu era novo, eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, e eu estava trabalhando junto com o irmão do meu ex-padrasto na construção civil, né, como eu era levinho, eu subia e desmontava os telhados das casas, né, eu jogava lá embaixo as telhas e tal, e é cansativo, né? E daí, quando eu voltava do ônibus, eu olhava o motorista trabalhando sentado, eu tinha uma certa inveja, né? Falava, "Ô, louco." E daí eu me projetei nisso e falei, nossa, queria ser motorista para trabalhar sentado. E nessa época, eu era tão novo e eu estava tão isolado, tão segregado nessa cidade, que eu sequer, Liarde, conhecia essas pessoas, conhecia esses outros bairros, conhecia essa Curitiba que monopoliza o poder financeiro, o dinheiro, as terras, as casas e a economia e a política de forma geral. A única realidade que eu conhecia é a que eu já tinha morado, que era Piraquara, Tamandaré, Colombo, Pinhais. Quando eu tinha voltado, aí eu já tinha ido e voltado para São José de Princesa, né? Então, até então, a minha vida só conhecia a pobreza mesmo, né? A privação, a miséria. Portanto, eu ainda não tinha conseguido fazer uma correlação entre as coisas, ter um conhecimento para ter uma crítica. Eu só vivia, eu não refletia muito sobre a minha vida, porque eu ainda era muito jovem, e quem me deu essa possibilidade de reflexão, mesmo sem sair da quebrada, foi o rap. O rap de São Paulo, quando chegou na periferia do Brasil todo, imagino, né? Mas principalmente aqui, ele me emancipou, ele me abriu o meu horizonte para aquilo que eu não conhecia. E, Isabela, é justamente isso. O rap, por exemplo, foi uma cultura brasileira. O rap brasileiro é uma criação brasileira, né? E várias outras. Eu, quando fui aí para Paraíba, não só para visitar, mas da outra vez que fui para morar também, eu percebi a riqueza da nossa cultura, né? A riqueza da nossa história. Tantos, por exemplo, em Princesa, teve a revolta de Princesa, né? Que Princesa se declarou independente lá durante a guerra lá de São Paulo com o Rio Grande do Sul e não sei o que lá. A questão ali do João Pessoa, né? Então, tem tanta coisa
que eu percebi depois que eu não conhecia das minhas próprias raízes, e ainda mais as manifestações culturais, as músicas, né? Petrúcia Amorim, né? As coisas do Nordeste, né? Claro, Luiz Gonzaga, os maiores e tal, mas também os cantores que não são tão conhecidos. E eu pensei, olha, no Nordeste aqui se valoriza a cultura brasileira, enquanto que nas grandes capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, de algum modo, apesar de não ser tão grande, eles gostam de importar a cultura de Nova York, de Londres, de não sei o quê, para dar ar de chiqueza, de sofisticação, de avanço. E isso é a maior demonstração de atraso, na verdade. Avanço é quando você se liberta, você se emancipa, você se olha no espelho e se autovaloriza. E valoriza aquilo que você produz. Isso é avanço. Mas quando você olha no espelho e nega a si próprio e quer importar uma cultura que é alheia, que é diferente, que não tem nada a ver com aquilo que se vive no seu próprio país, isso demonstra o viralatismo, né, como o professor Jailson disse, demonstra aí uma falta de autoestima, uma falta de criatividade e que inclusive é visto com maus olhos lá fora também. Porque as pessoas falam, nossa, essa gente querendo imitar a gente, um arremedo do que nós somos, eles não são nada. E a gente é alguma coisa, e o que nós somos é muito rico e muito bonito, inclusive somos o país mais musical do mundo. Nenhum outro país produz tanta música, e música boa, por exemplo, como o Brasil. E isso não é valorizado. Por quê? Porque as pessoas que nos dominam politicamente ainda têm vergonha do povo. E por isso deixam que o povo morra de fome, de doença, como a gente está vendo, e de violência, sem que eles façam absolutamente nada para mudar o quadro. E tem um trecho do livro da Carolina de Jesus, que ela diz o seguinte, que o Brasil só vai mudar quando na presidência tiver alguém que já passou fome. Eu também acredito muito nisso. Só um brasileiro de verdade, que veio da necessidade, é que um dia vai olhar para o país e vai se ver no país. E não vai se ver na Europa ou nos Estados Unidos, vai se ver no país. Esse dia o país vai ser abrigado. Eu acredito muito na chegada desse dia. Renato, Pedro Kiuri, um aluno que ele é descendente de japonês, ele fez aqui um comentário no chat e eu gostaria que Pedro falasse diretamente com o Renato sobre essa questão, porque mostra a pluralidade cultural, né, que somos feitos não de uma cultura pura, e aí entre aspas, né, mas essa riqueza de vários olhares, de vários pensares. Pedro, você poderia trazer essa questão para o Renato, que você trouxe aqui no chat? Sim, claro, bom dia. É porque, assim, você falou... abrir sua câmera, Pedro? O pior é que não dá, porque eu estou em um lugar muito escuro também, então, mesmo se eu abrir, não vai dar para ver muito bem. Porque você falou esse negócio de hipocrisia pelo nosso país, já aconteceu muito comigo, porque metade da minha família, por parte de pai, é toda japonesa, descendente japonês. Então, eu meio que sou 50% japonês, né? E a pergunta que eu mais recebo sobre isso é literalmente porque eu não vou para o Japão. Daí, eu fico indignado com essas pessoas que acham que quer sair do país o mais rápido possível, como se o nosso país fosse horrível, como se o resto do mundo fosse perfeito e só aqui tivesse erros. Então, Pedro, está certíssimo. E esse é um grande problema mesmo do país, porque quando as pessoas começam a desenvolver uma baixa autoestima, uma representação negativa do país e uma vergonha do povo que conforma, configura, compõe, dá vida para o país, a primeira coisa que as pessoas pensam é pegar uma mala de dólar e ir para Miami, ou para o Japão, ou para qualquer outro lugar, para a Itália, dependendo da sua descendência, né? E isso representa muito bem o que a gente estava falando, esse viralatismo, essa falta de orgulho, essa falta de integração, essa falta de compromisso com o nosso país. E o nosso país é isso, é o resultado disso, é o resultado de uma grande miscigenação,
Ninguém é puro no nosso país. Ninguém é africano, claro, com exceções das pessoas que vieram de África, né, ou com algumas comunidades muito isoladas, o que é muito difícil. Então, ninguém é africano no nosso país, ninguém é italiano, ninguém é alemão, ninguém é português. Todas essas pessoas são brasileiras. São brasileiras pela miscigenação, são brasileiras pelo processo de culturação, né, que é de você, da língua, da forma de falar. A gente fala português, extremamente diferente do português de Portugal. O nosso português aqui do Sul já é um pouco diferente do português aí do Nordeste, pelos sotaques, pelos trejeitos, pelas expressões. É uma riqueza, um país continental, miscigenado, em que as culturas estão sempre em ebulição, sempre trocando. O nosso país tem uma identidade muito própria. E o mundo observa isso. Inclusive, o mundo valoriza isso. Essa ideia do brasileiro, das pessoas gostarem do brasileiro dos outros lugares, é verdade. Apesar de ter, muitas vezes, uma má fama e tal, mas muita gente gosta do brasileiro por isso, porque o brasileiro construiu, a partir de uma miscigenação, de um ajuntamento de vários povos, uma identidade própria, um país próprio. E isso é muito bonito, isso é muito rico, e mais, isso é o destino, ao meu ver, de todas as nações. Porque as barreiras e as fronteiras serão derrubadas, mais hora ou menos hora, daqui 50, 100, 500 ou 5.000 anos, não importa. Mas as barreiras, os muros, se tornarão pontes depois que eles forem derrubados. Porque não há como determinados países segurarem em suas mãos, como hoje acontece com a Inglaterra, com a Alemanha, com os Estados Unidos, segurarem as riquezas do mundo todo e deixarem a pobreza para os outros países. É claro que esses outros países vão querer entrar onde está a riqueza, que é o que a gente vê hoje, que é um movimento de imigração internacional, da Síria, mas também, por exemplo, de El Salvador, dos países menores aqui, Honduras, Guatemala, tudo indo para o México para tentar entrar nos Estados Unidos. É o que, de algum modo, aconteceu com nós, que somos frutos da Paraíba. Quando teve um período de grande fome, de grande seca, de grande violência perpetrada aí por muitos coronéis, onde você ou trabalhava para eles, ou era jagunço deles, se você fosse pobre, ou você ia para o cangaço, ou você morria de fome e vivia uma vida severina, uma vida que se morre de fome um pouco por dia, de violência, de morte matada. Eu não lembro exatamente o verso, mas eu lembro que a ideia é essa, né? Então, o Brasil tem se tornado isso, né? Um país que reduz e está na Constituição da República, né? Constituição Federativa da República, o ideal, a intenção política de redução das desigualdades regionais, para que a gente possa fazer uma troca justa cultural entre os povos. Não para que, como acontece, por exemplo, eu fui no Quilombo do Livramento, perto de São José de Princesa, já no lado de Pernambuco, e fiquei muito triste, porque as moças que estavam me apresentando no Quilombo falaram que metade da população masculina mais jovem, metade da população masculina, e quase que exclusivamente a população mais jovem do Quilombo, tinha ido para São Paulo para o corte de cana-de-açúcar. Exatamente a mesma prática da época da escravidão. Por quê? Só muda a roupagem, né, Renato? Só muda a roupagem, porque você mantém a desigualdade regional para fazer com que a indústria dos polos e das capitais continuem prosperando nesse nível. Então, acho que tem que reduzir a desigualdade regional e internacional para que um dia o destino de todos os povos seja assim a miscigenação, porque nesse momento as identidades já não terão mais importância. Se um é preto, se um é branco, se um é japonês ou se o outro é alemão. O dia que a humanidade se libertar das aparências e dos rótulos, a convivência pacífica vai ser possível. Justamente porque a gente vai aproveitar o melhor de cada cultura, né? O melhor da cultura japonesa, o melhor da cultura negra, o melhor da cultura cigana. E assim a gente tem duas meninas para participar agora do debate. Vamos dar a palavra a Kailane
Em seguida, fala Tamires, e depois o professor Bartolomeu, para a gente otimizar o nosso tempo, porque o tempo voa aqui, Renata, e a gente quer aproveitar bastante a sua fala. Kailane, por favor. Renato, como você se sente sabendo que todos os Abra autos... sua câmera, minha querida. Você é tão linda. É porque o quarto tá escuro e meu irmão tá dormindo do meu lado, aí não Todo dá pra eu mundo ligar. está no quarto escuro. Eu ia até falar, nossa, não teve sol hoje aí. É conhecida Paraíba por um solzão, né? Meu Deus. Vá, Kailane, por Então, favor, minha querida. se sente sabendo que você já passou por tantos altos e baixos na sua vida e tá no patamar que você está hoje. Será que é fácil esse patamar, Kailane? Vamos já descobrir isso. Mais alguma coisa, Kailane? Não, Era é só só isso. essa minha Tá, pergunta. joia. Então, Tamires, por favor. Eu queria saber qual a importância de estudar as questões éticas raciais. Ótimo, Tamires. As questões étnico-raciais. E aí, o professor Humberto nos brinda agora com a sua questão e entra na roda também. Olá, Renato. Bom dia a você e a todo mundo que está aqui. Essa galerinha da escola Arlindo Bento. Eu sou o professor Bartolomeu, Renato. Eu sou historiador, também sou mestre em História pela UFPB. E hoje, né, os meninos começaram falando de hipocrisia, né, porque nós estamos passando por uma inversão de valores sem precedentes atualmente. E disso eu queria tocar no tema que está muito recorrente, inclusive nos jornais e o movimento negro. Como é que você observa, como é que você vê essa indicação, essa inversão de valores, como, por exemplo, nós temos aí, gerenciando a Fundação Palmares, um homem que nega categoricamente o movimento negro, as políticas raciais. Nós vemos aí um vereador, por exemplo, de São Paulo, que é negro e também nega essas políticas. Então, eu queria que você comentasse nesse sentido. O que você observa? Como é que você vê isso e quais os impactos que isso pode trazer para a nossa sociedade e para a luta do movimento negro? Olha, eu acho que as perguntas, elas se integram, né? As três, né? Kailane, a gente, como eu falei do livro da Carolina de Jesus, né? Você ter passado por um baixo, muito baixo, por ter passado por situações de privações aí, de até não ter uma comida, né? Que é uma das piores privações que pode ter para o ser humano, né? Não ter não só a mistura, mas às vezes não ter o arroz e o feijão também, entrar numa situação de desespero, de desânimo, de falta de vontade, né? De fazer as coisas, de estar vivo. Então, uma situação muito depressiva, uma situação que facilita demais a violência, porque embrutece o ser humano. O ser humano é um animal também, né? Um animal humano, né? Então, você retira a humanidade, sobra só o animal. E esse animal acaba sendo um animal muito violento quando é confrontado e inserido nesses cenários de grande privação, de grande miséria. Você vir passar por um lugar desses e depois ter a oportunidade de governar para essas pessoas é uma responsabilidade muito grande, sabe, Kailane? Então, se eu fosse definir tudo isso, seria duas palavras: a responsabilidade para com essas pessoas, mas também para com a sua própria história, porque nós não podemos trair a nossa história, esquecer quem a gente é. A árvore que esquece de sua raiz, que maltrata a sua raiz, ou mesmo que arranca a sua raiz, porque acha que os frutos são bonitos e suficientes, é uma árvore que vai cair, né? Que vai apodrecer e que, inclusive, não vai mais dar frutos. Então, os frutos têm uma ligação direta com a raiz. E é isso que eu tento fazer. Conservar cada vez mais a minha raiz para que continue dando os frutos e que esses frutos alimentem pessoas que passaram pela situação que eu passei, que é a situação da minha própria raiz. Então, é uma responsabilidade. E, por outro lado, uma oportunidade.
que o mundo deu, que Deus deu, que o mundo girou de forma a eu poder fazer justiça pela minha história, porque muitas pessoas não conseguiram, muitas ficaram pelo caminho. Eu, infelizmente, tive um irmão que morreu com 24 anos, violentamente, um irmão trabalhador, um irmão que poderia estar aqui com nós e que foi vítima da violência da cidade. E aí, sabe? Então, é uma oportunidade em 1 milhão. E já que eu tive, tenho que ter responsabilidade e tenho que honrar essa oportunidade. Honrar essa oportunidade, essa responsabilidade é fazer uma discussão também. Esqueci o nome da moça que perguntou, não sei se é Isabela, não sei quem foi, mas é também fazer a discussão étnico-racial. Sobretudo... Tamires, fazer a discussão, Tamires, étnico-racial, porque ela é muito importante. E ela é tão mais importante quanto mais racista seja a cidade. Veja, se for uma cidade, ou um bairro, ou uma periferia, em que não é racista, às vezes até por ter a maioria de pessoas negras, ou de indígenas, e etc., a necessidade da discussão diminui um pouco, porque você não convive com grandes embates, grandes conflitos. Agora, numa cidade como essa, que, como eu falei, se reivindica, capital europeia dentro do Brasil, se reivindica melhor do que as outras regiões do Brasil, porque se acham, enfim, modernos, inteligentes, de bom caráter, tudo coisas que eles se reivindicam para discriminar os outros. Porque daí eles dizem que os outros não são, e não são justamente por não serem europeus, por serem brasileiros, como se eles não fossem. Num cenário como esse, é urgente a discussão étnico-racial e, inclusive, para a preservação da vida das pessoas. Muitas pessoas morrem aqui tão somente pelo racismo, por estar andando e ser confundido, por ser preso inocentemente. Eu conheço amigos que foram presos inocentemente e que, uma vez no cárcere, acabam, reconfiguram a sua identidade, adaptam a sua própria identidade com a identidade do cárcere, e daí se transformam em pessoas que assumem a carreira criminosa como filosofia de vida, como revolta contra o Estado, contra uma sociedade racista, que lhe colocou lá sem ele dever nada, ele diz, então agora eu vou dever. E vai para o embate contra a sociedade, e, infelizmente, nesse embate, ele é que cai, porque o Estado e o sistema é muito mais forte, por isso a necessidade. E isso tudo se reflete no cenário nacional, né, professor? O cenário nacional que a gente vive hoje, Humberto, é um cenário catastrófico que amplia, que serve como um amplificador, como um megafone na boca dessas pessoas provincianas. Provincianos essas pessoas da síndrome do vira-lata, que eles não querem ser independentes, eles querem seguir a metrópole. E a metrópole é Londres, é Nova York, é Miami, é todos esses lugares que eles admiram, esses países. Então, eles querem ser um satélite, girar em torno dessas pessoas. E o Bolsonaro mostrou, o atual presidente, mostrou que não precisa fazer isso só no município, essa vergonheira, que você pode fazer isso também enquanto país, que é o que eu falei no início, bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, quer falar que índio é preguiçoso e que negro é bêbado, falar, por exemplo, como foi falado na sociedade israelita, que ele, presidente, né, Jair Bolsonaro, foi a um quilombo, e que lá nesse quilombo o afrodescendente mais leve pesava não sei quantas arrobas. Arroba é uma medida para ver o peso de animais, né? Uhum. Falou que não serviam nem para procriar, ou seja, ainda se referindo como animal, dizendo que não servia nem para gerar outros animais para vender. Então, tratou da pior forma possível os negros, e não qualquer negro. Os negros que fazem parte da primeira resistência negra no Brasil,
que é a formação dos quilombos, dos territórios de independência e de liberdade, conforme o quilombo de Zumbi dos Palmares e tantos outros no Brasil nos demonstraram. Então, ele foi na história, nos apagou da história, e daí ele colocou pessoas como esse Sérgio Camargo para reforçar a sua narrativa, que é uma narrativa de diminuição da importância do povo negro no Brasil, que acaba sendo a narrativa para diminuir a importância do próprio povo brasileiro, que é miscigenado e altamente marcado pela cultura negra, na música, nas artes, na estética, em tudo. Todo o espaço cultural e artístico tem uma marca importantíssima da cultura negra, em tudo. Inclusive na fala, na oralidade, a cultura negra e a cultura indígena marcaram um novo português, que é esse português nosso, que é diferente de Portugal, por exemplo. Então, isso é uma forma, novamente, de viralatismo, de dizer a Europa é bom, o Brasil é ruim, por isso justifica a minha continência para a Europa. E daí colocaram um capitão do mato como negro para afirmar isso que eles estão dizendo. Então, a gente vive sob ataque. Por isso, a pergunta, qual a importância de estudar a perspectiva étnico-racial, ela se faz hoje tão importante por esse conjunto de coisas, inclusive para a gente reivindicar uma identidade brasileira, né? Muito bem, Renato. Renato, nós temos mais 2 participações, agora de Maria Eduarda Cardoso, e em seguida Isabela novamente volta com mais uma questão para você. Eduarda, por favor. Foi sem querer. Foi sem querer. Mostra o rosto aí agora, Eduardo. Ou tá sem luz também. Isabela? Oi. Eu quero fazer uma pergunta um tanto polêmica já na minha sala de aula, que gera algumas discussões, geralmente nas aulas de Valentim também. Eu quero saber sua opinião sobre as cotas raciais em universidades, no Enem. Isso, basicamente. Muito massa, muito boa, muito importante a tua pergunta, Isabela. Muito mesmo. Olha, Isabela, eu sou fruto das cotas raciais. Se não fosse as cotas raciais, eu não entraria na universidade. A minha nota foi a última, do último colocado nas cotas raciais. Eu tinha abandonado o colégio na 5ª série. Enfim, fui trabalhar, como eu disse, fiquei muito na rua, acabei entrando num cenário ali de violência e de pequenos delitos, e isso tudo me afastou da escola. E eu não entendia a escola também não me entendia, porque os meus problemas não eram de dificuldade de aprendizado exatamente como eles imaginavam. Os meus problemas vinham da minha casa, vinham da minha história, vinham do bairro onde eu morava, da invasão, da ocupação que eu vivia, da privação, da fome, muitas vezes, que eu passava. Todos esses elementos, Isabela, não me deixavam decorar a fórmula de Bhaskara, não me deixavam, compreender a separação em sílabas, a literatura, ou qualquer coisa. Eu estava na escola por obrigação, mas a minha cabeça estava nos problemas que estavam fora da escola. Da janela da classe, eu olhava lá fora e a rua me atraía mais do que a escola. E eu abandonei. Depois que eu fiz supletivo e quis estudar e voltar a estudar, eu tinha uma vida de atraso, de déficit, em relação às pessoas da Curitiba, rica, branca, europeia, que estudavam no Colégio Positivo, Bom Jesus, Marista, são os colégios da grande elite aqui de Curitiba. Como, Isabela? Imagine uma corrida de 300 metros, Olimpíada. Eu, além dos 300 metros, eu saio mais 50 metros para trás. E na minha
raia de corrida, tem pedra, tem obstáculo, tenho que me esquivar, e o outro, estou correndo descalço, o outro do lado sai 50 metros para frente, numa pista lisa, com um tênis do ano, com um preparador físico, com um uniforme adequado. Eu nunca vou ganhar essa corrida, Isabela. Essa corrida do vestibular, ela é uma ilusão. O vestibular não mostra para você, de fato, os seus talentos e as suas possibilidades. A maioria das universidades do mundo, Isabela, não tem vestibular, sabia? Na própria Europa, que eles tanto falam que é o exemplo para a gente. Não tem vestibular. Nos Estados Unidos, não tem vestibular. O vestibular é uma invenção de alguns países para valorizar aqueles que fizeram os cursinhos melhores, os colégios particulares que foram adestrados para passar nessa prova. Decoraram. Depois que chegam, e daí não tem mais química, não tem física, quem fez o curso de direito, como eu. Daí o que vale no direito é história, literatura, muita leitura, filosofia, humanas. Embora eu tenha sido muito ruim no vestibular, por outro lado, eu fui muito bom no curso de direito, o que me valeu passar na prova de mestrado, e daí sem cotas raciais. E mesmo assim passei todos aqueles alunos que por 5 anos estudaram comigo e que eram herdeiros da alta elite curitibana, descendentes de europeus e etc. Tive condições de disputar e ganhar deles, num processo muito mais difícil do que o próprio vestibular, porque daí era um nível acima. Você compreende que se você não abrir as portas, essas portas sempre estarão fechadas. Daí você diz, não, mas todo mundo tem o direito de disputar por igual. É igual? Você não ter colégio, você morar numa zona de guerra, você às vezes não ter comida no teu barraco, você ter que lidar com a morte de parentes próximos e continuar caminhando. E o outro, e enquanto isso a tua mãe está limpando a casa para o outro, que nunca teve problema, que estuda nos melhores colégios, que faz aula de piano, que viaja uma vez por ano para a Europa, para a Disney, que frequenta museus, que estuda... É justo o filho da empregada competir com o filho do patrão? Não é justo. Então, para isso, a gente tem que olhar e tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. E isso é a realização do princípio da igualdade. Igualdade não é tratar as duas pessoas iguais. Quando você trata as duas pessoas de forma igual, você reproduz a desigualdade. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 1 é 2. É igual. Você está dizendo, o 2 vai ser o denominador. É com o 2 que você vai multiplicar tudo. Você vai só reproduzir a desigualdade. Se antes era 3 e o outro tinha 1, você fez 2 vezes 3, ficou 6. Você fez 2 vezes 1, ficou 2. A mesma proporção de desigualdade permaneceu, porque você tratou com igualdade. E não, quando são desiguais, você tem que tratar desigualmente a fim de efetivar a... Corrigir, né? Corrigir o problema, né, Renato? Corrigir o problema. Corrigir. Kailane está novamente inscrita e depois Ana Clara. Por favor, aí vocês fazem as questões e o Renato responde e a gente já começa a se encaminhar para o encerramento. Renato, o que você acha? Qual a sua opinião sobre as pessoas que acham que o racismo reverso existe? Ótima questão. Racismo reverso. Segura aí, Renato. Vamos ouvir Ana Clara, por favor. Bom dia. Qual o posicionamento do senhor a respeito dos discursos de ódio causados pelo preconceito? Conseguiu ouvir, Renato? Sobre as polêmicas do discurso de ódio promovido pelo então presidente, né? Isso. Primeiro, são essas questões, Renato, por favor. Primeiro eu vou na questão do racismo reverso. Eu acho que tem duas coisas muito diferentes entre si, mas embora possam se complementar.
a injúria racial e o racismo. A injúria racial existe para todo mundo. Falar, polaco da cara, não sei o quê, japonês assim assado, índio tal. Enfim, todo mundo é passível e existe sim injúria racial. Do preto com o branco, do branco, do polonês com o italiano, do árabe com o hindu, com o chinês e o russo. Existe. É injúria. Injúria é um xingamento. E um xingamento que tem como motivação a raça dessa pessoa. Então, injúria racial sempre vai existir. Agora, racismo do negro contra o branco não tem como existir, porque o racismo não é uma palavra, não é uma expressão e nem um xingamento. Um xingamento a gente acabou de ver que é injúria. O racismo é uma prática histórica, estrutural, que fecha portas, que retira vidas, que é, por exemplo, o processo do racismo brasileiro. Como se dá o racismo brasileiro? O racismo brasileiro não se dá a hora que você fala, ei, negão, ou macaco, alguma coisa assim, como infelizmente a gente ouve aqui em Curitiba. O racismo se dá quando escravizam um povo, constroem uma teoria para dizer que esse povo não tem alma, que esse povo não é humano, depois sofisticam essa teoria em forma de eugenismo e diz que o negro é indolente, que o negro não é, que é burro, não é idiota, não é inteligente, que ele é preguiçoso, que ele é mau caráter, que ele não serve para determinadas atividades artísticas e intelectuais, e que ele serve apenas para fazer força, carregar peso e, eventualmente, música e algum esporte. Isso é racismo, porque o racismo é uma doutrina, uma teoria, assim como é, por exemplo, uma doutrina evangélica, a doutrina cristã é uma doutrina, não é uma palavra que faz você ser cristão ou não, ou uma expressão. Oi, Rebeca, tudo bom? É você assumir, para você ser cristão, você tem que assumir uma doutrina, não é? Uma doutrina que está lá na Bíblia e tal, é uma doutrina. A mesma coisa, o racismo ele é parte de uma doutrina histórica, no caso do Brasil, já de séculos. E por isso não tem como haver o racismo inverso, porque a população negra não construiu esse racismo, não tem, inclusive, condições de levar a cabo nenhum tipo de racismo, porque quem domina a nossa sociedade é a população branca, ainda descendente de europeia. Então, nesse sentido, o racismo inverso não existe, porque o racismo é um processo histórico. Ok. Então, agora a gente traz a palavra de Cecília. Depois, Liardi. Tá certo, Liardi? Você vai voltar a falar com ele, Liardi. Bom dia a todos e a todas. Renato, você está falando na questão de racismo. Eu queria que você falasse um pouquinho também na questão do racismo religioso, também na questão religiosa. Você, como mestre em direito, né? Nós, da Escola Arlindo Bento, nós temos um projeto Sou Negro Sim, há mais ou menos, acho que 10 anos, onde nossa escola é uma escola quilombola, onde nós trabalhamos essas questões, né? Onde os alunos aí estão colocando, muito bem colocado, e tem muita gente ainda querendo falar, mas o tempo passa rápido demais, né? Então, eu, como professora do ensino religioso, sempre no meu plano, eu coloco a questão das leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Igualdade Racial. Para que a gente trabalhe essas questões, o tempo é pequeno, mas ainda dá para eles terem noção da questão do artigo 5º, inciso 6º, né? Que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Eu lendo algumas reportagens,
as religiões afro-brasileiras, afro-americanas, as que sofrem mais preconceito e discriminação é o candomblé e a umbanda. Então, eu, como simples professora de ensino religioso, a gente tenta passar para a nossa clientela para a questão do respeito, eles aprender a conhecer para poder, na maioria das vezes, né, que é como se um tabu neles de que é macumba, é aquela feitiçaria, essa coisa. Então, sempre, acho que uns 10 anos, eu trabalho nessa tecla, juntamente com meus colegas, a questão do respeito, do conhecimento. Queria que você fizesse somente um ligeiro comentário aí, você como mestre em direito, né? Como você vê isso diante da lei? Aham. Eu acho que o racismo religioso é uma forma de apagamento cultural, né? É uma das formas do genocídio, inclusive, porque você pode matar uma população objetivamente, retirando a sua vida, retirando o seu alimento, ou fazendo a polícia invadir a sua comunidade, e as balas perdidas dessa guerra promovida pela polícia atingem crianças, e como a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, e as pessoas perdem a vida, né? Mas você também pode retirar a vida das pessoas subjetivamente. Você pode apagar delas a autoestima, você pode apagar delas a linguagem, você pode apagar delas a manifestação cultural, e entre elas a manifestação de religiosidade, né? Você dizer que a religião a que elas pertencem é do mal, que o Deus delas não salva ela, que o único Deus é o daquela outra pessoa, que é o Deus, enfim, que vem do colonizador, ou das religiões que dominam, e principalmente você pode construir um cristianismo, como hoje acontece, inclusive, persecutório, que persegue, que discrimina, que luta contra as minorias. Uma vez, e isso é claro que é uma grande contradição e hipocrisia, porque o próprio cristianismo foi, na época dele, né, a religião daqueles que eram perseguidos, daqueles que eram dizimados por conta de sua profissão religiosa, né, de sua vocação religiosa, etc. E é a mesma coisa que aconteceu com a população negra depois de escravizada no Brasil, né? Não pôde falar sua língua, não pôde praticar sua religião, e em termos legais, professor, o Brasil, e aí é muito importante dizer isso mesmo, né? Para que as pessoas tenham ideia do que é o racismo institucional. O racismo institucional criminalizou a prática religiosa do candomblé no Brasil. Você frequentar terreiros de candomblé era um tipo penal, assim como roubar, furtar, matar, etc, etc. Estava escrito, era uma previsão legal. A polícia poderia invadir o lugar e prender a todos, levar para o Chilindró e ficar preso só por a pessoa estar praticando ali a sua religião. Então, historicamente, houve uma criminalização. Depois que a criminalização saiu do papel, porque era feia, porque o mundo todo olhava com maus olhos, ela não saiu da prática social. Ela saiu do papel. Mas a cultura e a tradição racista brasileira, sobretudo com essa ideia de branqueamento da população e de imigração europeia para cá, continuou a prática. Então, embora não tenha sido crime, quando as pessoas saíam de branco, faziam suas oferendas nas esquinas ou em outros lugares, eram taxadas e mal vistas. Os macumbeiros estão querendo o mal de alguém, colocar o nome nessa coisa de fazer voodoo. Por exemplo, o voodoo, talvez até mais do que o próprio candomblé, é um exemplo dessa criminalização. O voodoo é uma religião haitiana, que não tem nada a ver com a construção de Hollywood, olha só, dos Estados Unidos, sobre o voodoo. O voodoo é uma religião como qualquer outra,
Mas para os Estados Unidos, e para ficar bem nos filmes de terror, o voodoo virou pessoas manipulando um bonequinho, colocando agulha num boneco, para que outras pessoas passassem mal, morressem e sofressem. Olha só que deturpação da religião dos outros. E por quê? Porque o Haiti foi o primeiro país negro do mundo que se libertou do jugo da escravidão dos europeus, e a partir daí a guerra foi incessante contra os haitianos e que levou eles a esse caos e essa miséria que a gente tem hoje. Não é porque eles não souberam se organizar, é porque eles foram vítimas de uma grande guerra que a Europa travou contra eles, mais ou menos da mesma forma que os Estados Unidos trava contra Cuba. Só que contra Cuba é de 1959 a Revolução Cubana. Então a gente tem aí pouco mais de 50 anos de Revolução Cubana e de ataque dos Estados Unidos contra Cuba. Agora, o Haiti é de, sei lá, 1700 e pouco. Se eu falar que eu não vou saber, mas é de séculos atrás. Então o Haiti resiste à fúria da Europa há muito tempo. E essa resistência acabou custando caro para o Haiti. Não só economicamente, que é o que a gente está vendo, mas isso daí, o racismo religioso que tornou o voodoo, que é a religião deles, a pior coisa que pode se ouvir no mundo em termos de religião, porque Hollywood quis assim. Muito bem, Renato, que coisa linda, né? Essa sua colocação. Pensar também na ideia de feitiçaria, né? A gente relaciona a feitiçaria aos africanos, mas feitiçaria aí sim vem da Europa, mas tudo que não é bom parece que está na África, né? Nesse país, África, que tem 54 nações. Tem 2 pessoas ainda inscritas, Renato. A gente encerra nesse momento as inscrições. Vamos dar a fala para essas pessoas, para a gente não abusar do tempo que foi combinado, tá? E em seguida a gente faz um fechamento de tudo aqui. Liarde, por favor, depois Rodrigo. Opa, de novo. Então, minha pergunta, para ser sincero, ia ser basicamente sobre preconceito de religião também, mas você já fez, então eu vou fazer outra. O que o senhor acha que é pior? Falta de cultura ou falta de senso crítico? Muito bom. Rodrigo, por favor. Valentim, o que eu tava falando aqui, tipo, desses negócios que às vezes a pessoa fica falando racismo reverso, mas para mim, eu acho que não existe isso de racismo reverso, porque racismo é independentemente da cor. Claro que, com certeza, acontece mais com negros, mas para mim, eu não acredito nesse negócio de racismo reverso. Ótimo, muito bom. E Renato falou ainda há pouco, né, na ideia da injúria racial, né, que acontece com qualquer pessoa pode sofrer, ser vítima, né, de injúria racial. Eu acho que isso ajuda a gente a pensar nessa questão que você traz, Rodrigo. Obrigado pela sua participação. E aí, Renato, se você puder, respondendo o Liarde, né, considerando essa observação de Rodrigo, se você puder falar um pouquinho para a gente a respeito de fenótipo, né, e de genótipo, o que caracteriza um e outro, e também pensar nessa questão dos penteados, né, da importância do penteado. A gente vê que você usa vários tipos de penteados, né? Qual a importância disso para a identidade, né? Por que o penteado pode marcar, né, a identidade de uma pessoa? Se você puder falar um pouco sobre isso, né, sobre essa ideia mesmo da construção da identidade e pensando no cabelo, porque essa questão é uma questão que a gente tem trabalhado dentro do nosso projeto também. Em relação ao Liarde, né? Cultura e senso crítico. Eu acho, Liarde, quando você realmente se apropria, né? Você estuda, você tem conhecimento, você, sabe, mergulha na cultura, por exemplo, do seu país ou do mundo que você está inserido, com profundidade mesmo, você acaba percebendo que
há dúvidas, né? Você começa a questionar, você começa a ver que há contradições, você começa a ver que as certezas que você tinha começam a se dissolver, que outros modos de olhar a realidade também existem a partir de culturas que você não conhecia, ou da sua própria cultura que você não valorizava. E esse aprofundamento na cultura já é um caminho para o senso crítico, sabe, Liard? Então, acho que uma apropriação da sua própria cultura te dá as coordenadas possíveis para você ter um senso crítico, para você passar a desconfiar das verdades absolutas, porque a cultura promove isso, promove uma relativização, obriga a gente a olhar o mundo, às vezes, por outros olhos, de outros povos, de outros grupos, de outras regiões. Tudo isso nos traz ao senso crítico, porque questiona as nossas verdades absolutas. Então, acho que as coisas se complementam, sabe, Liard? Em relação, professor, fenótipo e genótipo, o genótipo, né, tá muita ideia. Eu acho que isso daí tem uma questão de uma discussão racial nos Estados Unidos forte em relação a isso, no mundo, né, em relação ao racismo, porque a ideia de genótipo, a ideia do racismo histórico sanguíneo nos Estados Unidos, por exemplo, é que é determinante. Nos Estados Unidos, não importa tanto o fenótipo, se você tem a pele mais escura, menos escura, se você tem os traços fenotípicos negros. Nos Estados Unidos, importa mais a sua linhagem, digamos assim, né? Se o seu pai foi negro, ou se o seu avô foi negro, se a sua avó, essa linha de parentesco. Tendo o próprio presidente Barack Obama é um exemplo disso, né? Então, você tem essa descendência, por exemplo, a Beyoncé. A Beyoncé é uma pessoa negra e que tem poucos fenótipos negros, se você parar para pensar, né? No Brasil, em algumas regiões, ela poderia ter uma crise de identidade se ela nascesse nesses lugares. Mas nos Estados Unidos isso nunca vai vir a debate, porque isso não tem sentido para eles. Porque o que importa é que o pai dela e a família dela vem de uma família negra. Isso é a ideia genótipa, né? Do gene, do sangue, etc. E o fenótipo é um pouco mais da ideia de consciência racial brasileira, que como ainda não conseguiu afirmar a história negra, a trajetória, as conquistas e a cultura negra num processo histórico, começa hoje a afirmar a presença negra a partir de sua imagem, de sua presença nos espaços, do que hoje se chama de representatividade, que acaba sendo, infelizmente, apenas uma representatividade de imagem. A vitória se dá quando essa representatividade se dá na cultura política, na cultura artística e de diversos outros âmbitos que não sejam a mera imagem e presença das pessoas, porque isso ainda é muito frágil e é muito pouco, e inclusive isso permite pessoas como Sérgio Camargo serem representativos, porque ele é um homem negro num espaço de poder. Mas isso representa alguma coisa? Muito pouco, quase nada. Inclusive, ele luta contra a bandeira. Por quê? Porque as pessoas estão se satisfazendo com a ideia de representatividade enquanto imagem. E isso é muito pouco, né? Então, a gente tem que ir para além da superfície, mergulhar na profundeza, e essa profundeza nos dá uma aliança, daí sim, uma aliança entre o genótipo, que é a ideia da história, da construção histórica do negro, e o fenótipo, que é, claro, o seu reconhecimento enquanto negro pela sociedade e pelo grupo a qual você pertence, mas esse reconhecimento nunca pode ser desvinculado desse genótipo, porque por mais que as pessoas às vezes possam não ver você como negro, dependendo da miscigenação que se deu a sua construção de negritude, você tem essa linhagem, digamos assim, essa história, né? Ser negro é um processo também histórico. E aí entra também os elementos, né? Eu acho que um elemento fenotípico de imagem que realmente representa, que é uma imagem que ao mesmo tempo traz um conteúdo, é o cabelo, né? O cabelo Black Power,
como foi marca dos Black Panthers na década de 70, Angela Davis e tantas outras pessoas. O cabelo Black Power sempre foi uma marca de transgressão. No Brasil, até 10 anos atrás, você não pegava trabalho, você não namorava, você era visto com maus olhos por todo mundo, você era absolutamente excluído da sociedade se você deixasse o seu cabelo crescer. Olha o nível da violência. O cabelo Black Power era visto como sujo, como, sei lá, como coisa ruim, né? Como um despeitado, né? Cabelo ruim, né? Cabelo ruim, exato. Não é cabelo crespo, é cabelo ruim. Cabelo é cabelo ruim. crespo, exato. Né? Diz tudo. Isso a gente não pode aceitar. Professor, meu primeiro ato de rebeldia na minha própria casa, com um ex-padrasto que eu tinha, aos 16, 17 anos, foi deixar o meu cabelo crescer. Foi a primeira vez na vida que eu soube a textura e como era o meu cabelo, com 16 para 17 anos. Deixei o meu cabelo crescer e saí de casa. Depois acabei voltando e tudo. Mas representa muito essas tranças, por exemplo, as tranças nagô. Essas tranças eram utilizadas muitas vezes, veio de África, é claro, e eram utilizadas aqui no Brasil muitas vezes para comunicar uma pessoa negra com o outro na época da escravidão. Os pontos e a geometria, o design, o desenho que era colocado na cabeça, às vezes apontava um caminho de algum quilombo, falava algum plano de sublevação, de revolta, de motim, para tomar a fazenda, para fugir para algum outro lugar, enfim, comunicava sem que a população branca daquele cenário, né, daquela história, daquele momento, soubesse. Então, representa muito, né, muito representativo. Renato, eu quero dizer que não estou satisfeito por causa do tempo, teria muitas outras questões para abordar com você, mas, por um outro lado, é uma satisfação imensa de estar dialogando com você, eu que te acompanho nas redes, te vejo sempre no Mauro Lopes, estava ontem lá lindo, né, com um cenário lindo, com Marielle ao fundo. Gosto demais quando você traz as músicas e as referências, né, do campo da arte para a sua fala. Você nos enche de orgulho, nos enche de alegria. Quando eu vejo você ser preso e carregado pela polícia, eu digo, ali vai um grande homem, né? Porque você não foge à luta, isso mostra o quanto você é corajoso, né? Lindo demais e emociona a forma como você despertou a sua sensibilidade, despertou a sua consciência, né? E pensa no coletivo e se coloca, né? Inclusive, às vezes a vida ameaçada, né? Às vezes, quase sempre, a vida ameaçada, não só sua, mas de todos os companheiros de esquerda, especialmente negros, mas as mulheres, fundamentalmente, né? Nós tratamos pouco aqui de questões do feminino, teria algumas questões muito importantes que eu adoraria conversar com você numa outra ocasião, que seria relacionado à esterilidade, à vasectomia, por exemplo, dos homens, como que a gente poderia abordar isso, né, nós, enquanto homens, né? Mas, enfim, essa é uma questão que vai ficar para uma outra discussão, num outro momento, e dizer, Renato, da gratidão da escola. Eu falei agora com a diretora no privado, ela está muito feliz com a sua presença. Eu tenho certeza que esse é o sentimento também dos meus colegas que estão aqui com a gente. O Humberto está lá balançando a cabeça, e só tenho a agradecer mesmo, dizer que a gente está com você, que você é uma semente, porque a gente quer sombra. Então, a gente lança os vários Renatos por aqui, por esse sertão, para a gente se deleitar e poder estar na sombra, né? No conforto de ser quem a gente é. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, em nome da escola Arlindo Bento de Moraes. Muito obrigado, professor. Satisfação
enorme, me sinto realizado, a bola do mundo girando dessa forma, né? Minha família saiu aí da Paraíba, sem voz, sem vez, minha mãezinha, sem nada, né? Só com a esperança. E hoje o mundo girou de uma forma que a gente pode voltar, talvez não presencialmente, né? Mas aqui pela tecnologia, e reatar, né, os nossos laços, que são as nossas raízes, que estão aí, nessa terra, que é uma terra de gente valorosa, de gente batalhadora, de gente inteligente, de gente criativa, e que tem um legado para o Brasil gigantesco, e que ajudou e ajuda a construir o Brasil nas suas principais economias, né? Os principais centros urbanos do Brasil foram construídos também com mãos de pessoas paraibanas, e isso também é motivo de orgulho para a gente, né? Então, esse Brasil foi construído pela gente. Eu ter a oportunidade de vir aqui trocar essa ideia é realizador. O chat está aqui, olha, subindo o hashtag, viu? Outra palestra com Renato, a melhor palestra, a galerinha toda se manifestando aqui, os que não quiseram falar diretamente, mas estão aqui se manifestando, e isso é motivo de alegria para a gente. Ó, eu coloquei meu Insta ali, ó. Quem quiser me seguir lá no Instagram, ó, coloquei ali meu Insta, ali, Renato Freitas, vereador. Um abraço grande, Renato. Valeu, professor. Até mais, valeu, pessoal. Tchau. Até mais, Renato. Adeus, bom dia. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, Renato. Tchau, Renato. Alô. Tchau. Até mais. Um abraço grande a todos e Tchau, todas. amei a palestra. Muito boa, velho.